A última pergunta que eu queria fazer nesse contexto ainda de indústria, produção e tal, e aí depois eu quero fazer a pergunta correlacionando com o mercado de transportes, é a seguinte: todo esse pleito e toda essa discussão, você vê, a gente está aqui há mais ou menos uma hora e a gente está falando quase que exclusivamente da indústria. E eu tenho uma única pergunta do seguinte: e o produtor? Porque nessa história, quem tem força para fazer lobby, inclusive, é a indústria. Então, os pleitos e as tentativas de ajuda estão sendo feitos para a indústria. Mas e o produtor? Como é que ele fica nesse momento? O produtor, ele, como eu fiz uma pequena análise no começo da nossa conversa, eu acredito que ele vai ter o reflexo desse sofrimento na safra do ano que vem, né? Porque essa cana que ele está colhendo agora foi cana que ele plantou o ano passado, né? Então, com a correlação de preços do ano passado. O produtor, ele sempre é o que mais sofre, cara, porque ele sofre nos dois lados. Quando o cara ele está lá para fazer um empreendimento novo, tal, e ele precisa que os agricultores plantem a sua cana. Eu já vi casos do cara plantar 3.000, 4.000 hectares de cana e a usina não conseguir levantar. Então ele já sofreu ali. Nossa. Suponhamos o inverso. A usina está lá funcionando, rodando, tal, chega um período de crise, e a usina vai fechar as portas. O que o produtor vai fazer com aquela cana? Você entendeu? Uhum. Então ele sofre nas duas pontas dos cenários econômicos, quando vai começar um projeto e quando está, infelizmente, se encerrando um ciclo de vida de uma empresa por falência. Uhum. Né? Num caso desse específico, se não houver linhas de crédito também para os produtores, fica muito difícil, porque ficou muito caro cuidar de cana. Entendi. Ficou mais caro cuidar de cana do que cuidar da indústria. Você entendeu? Uhum. Aí você fala assim, Gilson, mas qual que é a tua visão, né, em relação a isso? Isso não tem estudos científicos, não tem dados de mercado, mas é o que eu percebi quando entrou a colheita mecanizada. Você entendeu? Uhum. Então, se a gente tinha um ciclo de vida de média de até 15 anos, a gente tinha cana de 15 anos aqui na nossa região, em Sertãozinho. Uhum. E a gente cai para uma média de ciclo de vida de 5 anos, significa que eu estou perdendo 2/3 da minha produção. Uhum. E 2/3 é muita coisa, porque quando eu tenho que fazer a renovação desse canavial, ele me custa quase o dobro de eu só tratar ele. Você entendeu? Então, eu tenho essa preocupação com o agricultor em relação a isso. Aham, entendi. Bom, e aí, para a gente fechar aqui, então eu quero ver essa correlação. De uma forma geral, o mercado de transportes ele está sofrendo com a baixa de alguns segmentos, né? Então, por exemplo, comércio, varejo. Então, se o varejo está fechado, então você não tem tanta coisa para transportar entre a indústria e o ponto de vendas, e por aí vai. Eu queria saber, na sua opinião, essa relação, então, baseado no cenário da indústria do etanol, como que está essa relação indústria do etanol, produção e a indústria de transportes, aí a parte de logística e até a distribuição mesmo, lá no ponto. Como é que você vê isso aí? Por não ter demanda do próprio etanol, eu não vou transportar esse etanol. Então, vai cair efetivamente essa parte desse serviço, dessa logística, né? Outros serviços estão acontecendo, né? Alimento, outras áreas da economia, elas estão funcionando, que impactou, claro, negativamente ainda a pandemia para o setor de logísticas, mas quando a gente vai olhar o cenário futuro, por exemplo, o cenário econômico agora, ela está numa situação muito desfavorável. Certo. Muitas empresas elas podem fechar as portas, mandar muita gente embora. Certo. O que está refletindo hoje de diminuição de serviços na parte de transporte pode permanecer linear.
porque lá na frente outras atividades econômicas podem perder as suas o seu contexto dentro do mercado, que essa logística aqui não vai atender mais ela. Pode estar atendendo hoje, mas amanhã pode não atender. Então, infelizmente, para o setor de logística, eu vejo que o período de retomada vai ser um pouco mais longo até que essas empresas se reestabeleçam novamente no mercado e, infelizmente, com consequência de algumas até fechar, que é o caso de usinas, muitos comércios já estão fechando as portas, muitas grandes empresas do setor de mercado, de distribuição, estão fechando suas portas, e isso afeta diretamente no pessoal do comércio. Eu não vejo, infelizmente, um cenário de curto prazo para a retomada do setor de logística, não. Porque é baseado no que eu estou te comentando, tá? A produção dentro do setor de biocombustíveis e também o que pode acontecer depois no outro cenário de outras áreas da economia. Certo. E aí, assim, eu sei que vai ser um palpite, é uma opinião, não dá para cravar, até porque eu tenho ouvido vários economistas e, obviamente, cada um tem uma opinião, mas eu queria saber a sua. Já que a gente está falando desse ponto da retomada, para a gente fechar aqui, a gente está ouvindo aí pelo menos 4 possibilidades de retomada que a galera correlaciona, inclusive, com letras do alfabeto, né? Então, a gente vê aí alguns economistas falando de uma recuperação em U, que é, né, ou seja, você desce, aí você tem um pequeno tempo ali de depressão para daí começar a subir. Você tem em V, né, que esse ponto de depressão ele é mínimo, é quase que só bateu no fundo já começa a subir de novo. A gente tem o W, que é quase que fica andando de lado, né? Então desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E a gente tem aquele cenário mais caótico que tem sim alguns economistas aí olhando para ele, que é o L, que vai bater embaixo e vai andar por um tempo embaixo, por um tempo muito maior do que a gente imaginava. Queria saber a tua opinião. Qual desses 4 cenários, ou quem sabe se você visualiza um outro cenário diferente desses aí, de retomada pós aí o epicentro da pandemia? Eu acredito no W, mas eu acredito no W por segmento, né? A gente vai ter segmentos que vão começar a crescer e depois eles vão ter uma queda novamente, né? E depois que estabilizar, porque tem que estabilizar a oferta e demanda para todos os segmentos, né? Enquanto não estabilizar a oferta e demanda para todos os segmentos, a curva não volta a crescer. Perfeito. Na minha opinião, seria o W para efeito. Eu até tenho um amigo que ele acredita no U, né? Ele acredita que fica um bom tempo e depois já cresce tudo novamente. Eu não acredito que cresce tudo novamente, justamente porque o comentário que eu fiz anterior, né? Outras áreas da economia serão afetadas por causa dessa pandemia que a gente não vai enxergar agora. Maravilha. Tá bom. Gilson, cara, quero te agradecer demais pelo bate-papo. Foi muito bom, foi muito legal. Definitivamente a indústria sucro-alcooleira eu não entendia quase nada, tinha pouco conhecimento sobre e fui bastante aí enriquecido com o que você trouxe. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse material no YouTube também, entender um pouco mais, expandir, entender a importância que, principalmente os biocombustíveis, no nosso caso o maior, o etanol, tem para a economia, que a indústria que está por trás de tudo isso tem para a economia, o quanto a gente não só pode, mas o quanto o governo, inclusive, tem trabalhado para que essa indústria cresça e que isso incentive a economia. Então, assim, muito, muito interessante mesmo. Eu, inclusive, vou deixar aqui já o desafio para a gente, quem sabe, em um outro momento, voltar a fazer mais um bate-papo gravado ou, quem sabe, até numa live para deixar disponível também para o pessoal. Porque, como você disse, promover esse tipo de assunto que a gente pouco vê, né? Praticamente só quem está ligado ao segmento fala sobre isso. A gente vê pouco disso na grande mídia ou mesmo nas mídias sociais. Então, assim, muito obrigado. Foi bem legal. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você quer agregar, comentar ou deixar aí para a galera refletir para fechar a sua participação. Eu acredito sempre, tem uma palavra que eu gosto muito dela, que é a resiliência, né? O povo brasileiro, ele consegue sair de qualquer situação, cara. E a gente é o celeiro do mundo da parte de alimento e eu não vejo
como... E eu espero que seja curto esse W, né, que ele seja achatado, né, para que a retomada da economia seja breve, por um simples fator. Quando a gente tem um PIB que eu acredito que vai ser negativo aí na casa de 5% ou até mais, Exato. né, Previsão de entre 5 e 7 negativo. Para a gente voltar lá para os 2,5% que estava de previsão antes da pandemia, então seria um aumento de 7,5%. Se for 7%, de 9%. E para tudo isso, precisa de um negócio chamado energia. Energia humana, de vontade, de querer, de vencer, de empreender, e energia elétrica, né? E a gente tem todas as condições aí de fornecer energia elétrica dentro do segmento de usinas, que a gente tem várias unidades aí que estão necessitando ou com capacidade de fazer esse tipo de oferta no mercado. Quando a gente tem um mercado que ele não consegue oferecer o crescimento, aí é muito complicado para a economia local. O nosso caso é diferente. No nosso caso, a gente tem demanda a rodo, porque a gente tem muita classe da economia ainda que poderá ter acesso a outros tipos de produtos e serviços. Então, isso é muito grande, não é igual grandes países europeus que tem uma população já idosa e acaba, consequentemente, não tendo tanta força para girar a economia, né? Não tem mais o que buscar como padrão de vida, qualidade de vida. Nós temos uma classe muito grande atrás disso e a gente tem a possibilidade de criar essa oferta, né? Se a gente já tem a demanda, a gente tem a possibilidade de criar essa oferta. A economia tem tudo para voltar aí, se Deus quiser, a grandes patamares. A gente tem alimento, né? Então, isso não vai faltar no Brasil. A gente tem muitos especialistas. O que precisaria mais é dar uma atenção para o setor de pesquisa e desenvolvimento, cara. Isso é uma coisa que no Brasil ainda está um pouco aquém. E eu tenho certeza que a gente tem muitos produtos que a gente poderia e tem condições de produzir aqui no Brasil. Tá bom. Maravilha. Gilson, mais uma vez, obrigado. Excelente bate-papo. Espero que você e a sua família estejam bem por aí, continuem bem. Excelente ano para você, mesmo com as dificuldades que a gente está aí, é o que você falou, nós somos um povo resiliente. Gosto de usar muito uma frase muito simples, muito de cotidiano, mas que nesse momento é melhor do que nunca. Vamos para cima, cara, que de um jeito ou de outro a gente vai ter que fazer dar certo, mesmo que está dando muito errado no presente momento, a gente vai ter que fazer dar certo. Porque diferente de grandes países, economicamente, como Estados Unidos e países europeus, a gente não tem o luxo de poder dar errado, a gente tem que fazer dar certo. Então, vamos para cima. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, né? Foi muito bom participar. E vamos... Pode contar comigo aí para outras aí, fique à vontade. E, na verdade, o prazer foi meu estar com vocês aí. Maravilha. Um abraço para você e para você que vai assistir esse vídeo ainda. Obrigado por ter assistido até o final, ter ficado aqui com a gente. Espero que o material, o conteúdo tenha sido relevante. Um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu, Zé. Deus abençoe. Tchau. Tchau.